Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Nós estamos chegando no 18º, sexto dessa segunda temporada. Chegamos no meio do ano já. Já estamos quase na terceira temporada já. 3 anos. Quase indo para terceiro ano. E hoje nós vamos continuar nossa série, já que a gente estava falando um pouco das profissões, como dos biólogos, né? Nós começamos lá com o herpetólogo, junto com a Ju e com a Bela. Depois nós fomos para a profissão ictiólogo, que foi a Bárbara, né? Que veio falar aqui com a gente, foi bem legal. E hoje a gente trouxe 2 pessoas novas aqui pro podcast. Primeiro, queria apresentar aqui a Ju, né? Ju, bem-vinda novamente. Só pra variar, né? Tô aqui. Tudo bem, pessoal? Também estamos aqui agora com a Cecília, que faz parte da equipe da Log. E aí, Cecília, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Legal. E trouxemos aqui também o Paquito, Rodrigo Pessoa, mais conhecido como Paquito para muita gente. Vai falar um pouco da profissão ornitólogo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia, bom dia pra todo mundo. Que bom. Então vamos lá, né, Paquito? Queria falar... Gente, eu não vou chamar Paquito e ninguém vai conseguir chamar ele de Rodrigo Pessoa, então é o Rodrigo Pessoa. Normal. E não vamos chamar Paquito. Paquito, conta pra gente um pouco de como foi formar, como você chegou até aqui. Conta como um pouco que virou Paquito, né? Como virou Paquito também. Da onde veio esse apelido, mas conta um pouco da sua história para as pessoas ambientar um pouco. Não, então, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente estudou junto, eu, a Ju, a Cecília, lá na PUC. Todo mundo filho da PUC. Todo mundo filho da PUC. A PUC tem que patrocinar a gente, né? Tá todo mundo da PUC. Então, eu comecei no curso de Biologia em 2004. Acho que logo no terceiro período, assim, eu já comecei a minha iniciação científica na ornitologia. Então eu trabalhei no laboratório de ornitologia do Museu de Ciências Naturais da PUC e intercalei com alguns estágios na área de educação também. Mas é o que eu costumo dizer, que minha sorte foi que meus orientadores nessa época também trabalhavam com consultoria. Então aos poucos eu fui pegando tanto a parte acadêmica da pesquisa quanto a parte da profissional da consultoria e fui crescendo ao longo do curso dessa forma. Lá para 2008... eu já estava recém-formado e aí resolvi fazer uma pós-graduação em estudos ambientais. Mais uma vez, por coincidência dos orientadores estarem dando esse curso, ministrando esse curso, e que ajuda muito nessa parte da profissão mesmo, né, como ornitólogo. Você foi pegando a onda ali, né? Fui pegando a onda, totalmente. Inclusive, quando eu entrei na biologia, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia trabalhar. Gostava de tudo. E por que você resolveu fazer ciências biológicas? Então, foi uma falta do que fazer. Tava numa época assim que era até um curso muito concorrido, né? Hoje em dia nem é tanto. Na época era bastante concorrido, assim, tava uma onda, acho que o início, assim, de uma preocupação grande com o meio ambiente. E eu gostava de ver Discovery Channel, essas coisas. Gostava de bicho, só por isso, assim, mas entrei muito cru, sem saber nada. Acho que como quase todo mundo, né? Como quase todo mundo. E aí, durante o curso, a cada semestre eu achava uma matéria melhor do mundo. Falei, não, é isso que eu vou fazer. Não tinha a menor noção. Foi apaixonando, né? Fui apaixonando. E aí, por coincidência, eu comecei no museu como educador, monitor de educação, e a mesma chefe do setor de educação era também orientadora no laboratório de ornito. Então, por vergonha, para não ter que conversar com uma pessoa diferente, eu fui conversar com ela para entrar no laboratório de ornito. A timidez te levou aos passarinhos. A timidez me levou aos passarinhos. E aí, mas gostei demais, como se eu entrasse em outro laboratório, eu também iria gostar muito. Porque você foi na onda, mas a área já te apaixona por natureza. Né? Empolguei demais e aí foi. E aí eu fiz essa pós-graduação em estudos ambientais, que é mais voltado para a parte profissional mesmo, de consultoria, e depois fiz um mestrado em ecologia de ecossistemas, mas com a produção científica na área de ornitologia. Legal. Então já fazem uns 11 anos que eu tô nessa. E o mestrado foi aonde? Eu fiz o mestrado no Espírito Santo. Mais uma daquelas coincidências da vida, né? Uma pessoa com quem eu trabalhava na consultoria, que é o Charles Duca, é um pesquisador de Conceição do Mato Dentro, que formou na UFMG, me levava para campo, eu ainda estava aprendendo com ele e tudo mais, e ele passou num concurso para ser professor na Universidade de Vila Velha. Lá ele chamou, vai abrir um mestrado aqui, bora fazer dentro. E acabei parando lá. Legal. Aqui pra gente contextualizar também,
também. Cecília, conta também um pouco da sua história também. Fala um pouco, quer dizer, entrando agora no Bionote, né? Tem que conversar também, falar, apresentar para o pessoal. Então, eu entrei com um pouco mais de bagagem na biologia, porque os meus pais são biólogos, então, né, na minha casa só meu irmão que fugiu da biologia, fez engenharia, mas assim, eu era muito apaixonada com tudo da área de biológicos, desde pequena, desde a escola, eu adorava ciências, eu adorava tudo que envolvia muito química também, que biologia, apesar de a gente achar que é só bicho, não é, tem a parte, né, de química, de microbiologia, então eu já mexia com microscópio desde criança, amava, né? Então biologia foi uma paixão, foi meio que natural entrar na biologia. E aí acabou que depois eu né, mudei um pouco de ramo da biologia, trabalhei muito tempo com a área mais administrativa, mas porque quando eu fui fazer minha iniciação científica, eu via que muitas vezes as pessoas ficavam só na pesquisa de laboratório. Eu queria muito ter um pós daquilo, né? Queria que essas pesquisas fossem além, fossem destinadas à população, fossem para o mercado, tivesse alguma coisa além da bancada do laboratório. E acabei mais útil, né, para socialmente falando. E acabei trabalhando muito com isso, né? Trabalhei num programa de incentivo à inovação que tinha exatamente esse objetivo, fazer com que a pesquisa acadêmica tivesse um potencial de ser levada para o mercado. Trabalhei com muitos anos na Secretaria de Ciência e Tecnologia e agora eu tô voltando mais para essa área de biologia aqui na LOG, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. Tô gostando muito de voltar para biologia. Seja bem-vindo ao Bionote, seja bem-vindo à LOG, né? Obrigada. Vamos fazer muitas coisas. Fizemos um adentro aqui para apresentar a Cecília, que ela deve participar aí de quase os próximos todos os podcasts. Nos próximos 25 anos, mais ou menos. Quando tiver. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouco, como o Paquito já falou, ele é um biólogo focado em ornitólogo, ou ele é um ornitólogo, desculpa, um biólogo focado, e a gente está fazendo essa matéria toda em relação às profissões, falando de cada área, e a gente vai entender um pouco como funciona essa área, como que é trabalhar com pássaros, né? Paquito, primeira coisa, como é o mercado de trabalho, para quem trabalha, e como você faz isso, qual que é o dia a dia de trabalhar como ornitólogo? Então, vamos lá. O mercado de trabalho, ele é relativamente amplo. Se você for comparar com outros grupos, né, de animais, as aves, elas têm um apelo popular muito grande. O pessoal conhece muito. E como é um grupo também muito diversificado, acaba que você tem várias divisões de áreas. Por exemplo, você dentro da academia, você pode pesquisar, se especializar em um grupo de aves de rapina, por exemplo. Você pode especializar em pinguim, ema, então pato, espécies aquáticas, enfim, você tem uma gama muito variada de possibilidade para estudo e para produção, né, de pesquisa. E na área do consultor, da mesma forma, você precisa saber um pouco de tudo, né? E tem um mercado amplo também, porque normalmente é um grupo que é muito exigido em projetos de consultoria, porque é um grupo bioindicador. As aves, como elas têm um papel importante de dispersão de semente, polinização, elas desempenham um papel ecológico muito importante. Então, normalmente é um grupo bem visado para que quase todos os empreendimentos de grande porte necessitam uma avaliação de qual o impacto que ele vai causar nas espécies de aves. Então, você é um grupo que está com muito serviço em comparação com outros, né? Porque não é tanto assim. Mas, por exemplo, quem trabalha com entomofauna, que são os insetos, nem sempre é necessário ter esse tipo de trabalho, mas a ave está sempre lá. A gente fala que é o grande tripé, né? Que são os mamíferos, as aves e os répteis e anfíbios, né? Que são a herpetologia, que são os 3 grandes grupos que precisam quase todos os trabalhos. E essa área, basicamente, você trabalha no dia a dia para fazer identificação, é tudo por som, focalização, você fica olhando, binóculo, como é que funciona? Isso aí é minha dúvida do dia a dia. Não, exatamente. Primeira coisa que um ornitólogo tem que ter é a capacidade de acordar cedo, né? Não é, gente? Muito. Isso afasta um pouco as pessoas. Mas as aves, ela tem o período de atividade delas, e a gente tem que acompanhar esse período para poder ter a chance de encontrar elas em campo. É bem cedo, né? Elas tá amanhecendo o dia, um pouquinho antes, elas já começam a cantar. Então você tem que estar, nessa hora de maior atividade delas, você tem que estar em campo já para poder conseguir registrar o maior número possível de espécies de aves. Então o dia a dia é isso, acordar cedo. Ali, mais ou menos no período, na hora do almoço, elas dão uma acalmada. Então você aproveita também para almoçar e retoma no final da tarde. Você tem que observar
observar por binóculo, aprender a identificar as aves através da visualização, mas o principal é através da audição. Você tem que conhecer os cantos, porque cada espécie tem o seu próprio canto. Então é possível você chegar, né, a nível de identificação de espécie só pelo canto dela. Só que cada espécie tem mais de um canto também. Tem os chamados e tem umas que imitam as outras. Então as coisas começam a complicar um pouquinho. Eu tenho uma história bem legal, assim, quando eu tive o primeiro contato com essa área, eu tenho o marido da minha prima, na verdade, né? Ele é muito fissurado em fotografia de pássaros, né? Tem essa área bem forte também, né? E aí eu fui uma vez com ele, nós viajamos para um Passa Quatro, uma cidade do interior, e aí ele pegou, tinha uma caixinha, um iPod com uma caixinha de som, e ele botava os cantos e os pássaros começavam. Fiquei com o iPod, né, na minha mão, e o pássaro rodando, dando volta assim, né, em volta de mim, e ele posicionado um pouco mais longe, tentando achar um momento para tirar uma foto, né. Achei bem legal assim. O nome que a gente dá é técnica de playback. Isso. Né? Você reproduz o canto da ave e ela acha que é um outro indivíduo e responde, porque a maioria das espécies são territorialistas. Uhum. Então elas demarcam território e se tiver um intruso, ela vai tentar expulsar ele através do canto. É uma das funções do canto das aves. Então é muito comum a gente usar também essa técnica durante o serviço, porque às vezes você está ali durante um período curto de tempo que você tem que fazer o trabalho e você precisa ver o máximo possível de espécies. Então você chega num lugar, tá meio calmo demais, você toca um playback lá, começa a aparecer quem você suspeitava que pudesse existir naquele local. Legal. Isso é muito interessante, né? Você usar tecnologia, essa parte no meio. E dentro, assim, da parte de, enquanto profissão mesmo, a gente tem a área acadêmica, né? Que você desenvolve pesquisas específicas para isso. E no episódio passado, a gente, conversando com a Bárbara sobre peixes, ela estava posicionando pra gente que tem muitos editais associados a grandes empresas que precisam desenvolver P&D. Então, o que você faz é como se fosse uma mescla entre consultoria e desenvolvimento de pesquisa científica mesmo. Na parte de ornito tem essa demanda, porque na parte de peixes tem bastante, né? Por conta dessas hidrelétricas, das áreas de barragem, que tem, né, a alteração completa do ambiente ali de peixes, e tem vários editais para isso. Para aves também, porque eu fico pensando assim, a ave voa, né? Então ela se desloca mais fácil para uma outra região que talvez ela possa se adaptar melhor, já que a área dela foi devastada, por exemplo. Não, tem sim. É porque igual eu falei, é um grupo muito diverso, né? Tem situações e situações. É comum algumas ONGs, algumas empresas fomentarem mesmo uma pesquisa para poder resolver um problema de uma população de uma espécie que está ameaçada de extinção ou que está sofrendo diretamente com o impacto naquele local. É o caso, um grande exemplo das ararinhas azuis, né? Que foi um grupo que foi para extinto, né, na natureza, só tinha em criatório e agora eles estão reintroduzindo. Você tem projetos de pesquisa justamente para poder agora saber, por exemplo, como que vai ser esses novos indivíduos que estão sendo introduzidos. Eles acabava que eles eram muito caçados, e que era o principal problema anteriormente também, porque eles devastam plantações. Então o pessoal mora lá na Caatinga, num ambiente muito pobre, onde plantações é a subsistência de todo mundo, né? Tipo, plantação de milho e tudo mais. As araras se acabavam com as plantações de milho, então o pessoal matava. Agora está sendo reintroduzido e o problema não acabou, elas continuam comendo o milho do pessoal. Então agora está sendo fomentadas pesquisas do tipo de uma compensação financeira, tipo assim, deixa a arara viva e o que você perdeu 20% da sua plantação, então vamos fazer um cálculo aqui, eu vou bancar isso. Então as empresas pagam como condicionante de outros projetos para os produtores de milho uma quantidade que vai ser perdida para a arara, para deixar a arara viva. E por aí vai. Então assim, e tem, por exemplo, ONGs que trabalham só com pinguins que chegam perdidos da Antártica, né, aqui no Brasil, diversas áreas assim, acaba que você consegue, mas depende de uma especialização a longo prazo em determinado grupo, né, de aves. Ou aves que tem um ambiente bem específico, né? Eu não sei se eu tô perguntando errado, mas, por exemplo, o tuiuiu, que vive talvez num ambiente mais alagado, não é? Ou outras aves que têm um ambiente específico. Se você acaba com aquele ambiente, ele não pode voar para outro lugar igual, porque às vezes não existe outro lugar igual que ele possa chegar tão facilmente. Exato, são duas questões importantes a gente entender aqui. Apesar das aves voarem, né, igual a Ju falou,
A gente tem muitas espécies, principalmente passeriformes, que é o grupo, né, dos passarinhos, digamos assim, que são aves pequenas. Elas têm um território muito bem demarcado e normalmente pequeno. O ambiente que ela precisa para sobreviver, onde ela faz o seu ninho, onde ela reproduz, não é muito grande, não passa às vezes de 1 hectare. Então, olha, você desmatou uma mata, aquele indivíduo não tem para onde ir. Não adianta ele sair voando e atravessar um pasto de sei lá quantos metros, que ele não consegue, principalmente por condições de luminosidade, umidade, que já é diferente para ele. E outra, se ele conseguir sobrevoar um espaço grande deste pasto e chegar num outro fragmento florestal, ele vai encontrar lá aquele ambiente já ocupado por outro indivíduo. Então ele vai competir com aquelas espécies e aí pode ser que ele sobreviva, mas o outro morra e dá no mesmo. Dá no mesmo. Sem falar que as aves são bem adaptadas, né? Tipo, o bico dela é específico pro tipo de alimentação, às vezes, que ela encontra naquele local. Então, isso influencia também, né? Imagina um beija-flor aí, né? Que nós temos vários casos, né, de beija-flores que né, sugam o néctar de determinadas flores, e se não tiver a flor mais... Aí, por exemplo, uma dúvida. Numa região que está sendo desmatada, por exemplo, você não vai capturar todos os indivíduos para poder relocar eles para outro lugar, né? Vários indivíduos vão acompanhando esse desmate, né? Você vai vendo, as aves vão acompanhando o desmate. E o resgate deve ser difícil, não tem aí, como. Como que é feito, por exemplo, um estudo do monitoramento desses indivíduos, dessa área que foi desmatada, e se eles conseguiram, como eles não foram capturados e anilhados para ter um monitoramento específico, existe uma forma de medir como que esses indivíduos conseguem se adaptar na região mais próxima daquela área de desmate? Porque tem a parte linda, ideal, e a realidade, né? Na realidade, esse estudo é muito difícil de ser feito. Ele não vem sendo feito. Na verdade, a ave, durante os resgates, a gente acompanha o resgate apenas para garantir de que um ninho, por exemplo, que está numa árvore, ele vai ser resgatado e vai ser translocado para outro local, porque o ninho não é móvel, né? Agora, as espécies mesmo por si só vão procurar outro lugar para agora acompanhar para onde que elas forem, e se elas se estabeleceram e sobreviveram, isso é muito, muito difícil. E só se fizesse um mega esforço para anilhar todos os bichos, né? A única forma é, antes de começar o resgate, você teria que capturar todas as espécies, marcar elas, né? A gente fala anilhar, né? Que a gente marca com alguns anéis, e depois fazer uma amostragem no entorno todo, capturando tudo de novo e ver se você consegue recapturar uma espécie que já havia sido marcada antes. Uma dúvida aqui que você falou que vocês pegam os ninhos, mas aí também pega a fêmea, leva junto, ou você pega só o ninho e desloca? É só o ninho, né? Tipo assim, com aquela esperança lá no último de que a fêmea vai voltar e vai achar aquele ninho pra onde você levou e vai continuar chocando, que é uma coisa muito rara de acontecer. Basicamente, só de você colocar seu cheiro ali, normalmente a fêmea já abandona o ninho. Então... complicado, né? Tipo assim, de uma parcela aí de 1% de sucesso, talvez já é um sucesso. Então, vale a pena uma tentativa. Claro. Bem dedicado. Antes um pouco do que nada, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro das atuações de um ornitólogo, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente já falou que na área de pesquisa, a área acadêmica, ela já tem um caminho, né, mais direcionado, digamos assim, igual a gente comentou no episódio passado, que você precisa de muitos anos para conseguir ser um professor titular de uma universidade. Como é que é? 4 anos para um trem, 4 anos... a gente fez um cálculo mais ou menos nível de uns 1, nível 2, nível 3. 12 a 16 anos para conseguir ser um professor titular, né, de uma universidade. Então, dentro da parte da consultoria, quais são os nichos que o ornitólogo consegue entrar? Porque ele tem a parte da consultoria e também existem ornitólogos que trabalham com ecoturismo, não é isso? Tem também. Mas aí tem que separar as duas coisas. Né? Dentro só da consultoria, tem alguns ramos que a própria consultoria ela também ajuda, né, um pouco na pesquisa. Né? Você faz um estudo
uma empresa para poder chegar no objetivo que é um licenciamento ambiental, por exemplo. Você gera uma lista de espécies, você gera algumas análises bem simples de diversidade, abundância e tudo mais. Mas também você tem algumas consultorias que são um pouco mais complexas. Por exemplo, você ser contratado para criar um plano de manejo de uma unidade de conservação. Mas normalmente o cara que é ornitólogo e profissional naquilo, ele está apto a fazer tudo isso. Ele não precisa ser só o cara que vai fazer plano de manejo ou só o cara que vai trabalhar no licenciamento ambiental. Normalmente, tudo em conjunto, faz as duas coisas. E outras ramificações, por exemplo, eu já conheci uma pessoa, um amigo meu, que foi contratado para poder resolver um problema de um hotel que era numa ilha, lá na Bahia. O hotel estava infestado de pardal. E o pessoal queria acabar com os pardais, basicamente. E eles subindo em cima da mesa comendo o resto de comida das pessoas, tipo ou a comida enquanto as pessoas estavam comendo. Se bobear, se abrisse demais a boca, eles iam lá. E aí contrataram um ornitólogo como um consultor para avaliar a situação e ver o que poderia ser feito para acabar, né? Tipo, diminuir com a quantidade, o incômodo que os hóspedes estavam tendo com esse tipo de situação. Então, provavelmente ele iria lá, ia capturar alguns indivíduos, soltar em outro lugar, né, ou até levar para instituições de coleção científica, enfim. Tem o trabalho também muito comum que está acontecendo em aeroportos. Nós temos a situação... É isso que eu ia até te perguntar. Esse aí é o mais... Que é importantíssimo, né? Importantíssimo, de acidentes que acontecem por causa de urubu, quero-quero, algumas espécies que são comuns em áreas abertas, que os aeroportos normalmente possuem, né, e que causam acidente com as aeronaves. Então o trabalho utilizam de outras aves predadoras para poder afastar essas espécies que costumam ficar próximas da pista de pouso dos aviões. Eles treinam falcões, né? Treinam falcões, né? Uma técnica chamada de falcoaria, que é milenar, né? Vem desde a época... Lá no desenho do Pica-Pau a gente já via, né? Nem sabia que aquilo era verdade. Isso é bem legal fazer assim. Né? Eu já vi os bombeiros treinando. São só os bombeiros que fazem esse treinamento com os falcões? Não. Na verdade, a gente tem diversas ONGs, inclusive aqui em Minas Gerais, que fazem a falcoaria. É possível qualquer um pagar e fazer um curso de falcoaria e se especializar nessa área. É difícil? Curiosidade. Você já fez alguma coisa? Não é difícil, porque depende mais do bicho do que de você mesmo, né? O seu treinamento ali... Eu não sou falcoarista, mas o que eu já ouvi falar é isso, que o seu treinamento ali, ele é muito simples. É um protocolo que você segue com o animal, e normalmente os animais que começam desde cedo, né? Eles respeitam, são muito treináveis, digamos assim. O desafio é treinar o bicho, né? O falcão, desafio, né? É o falcão, é o cuidado que você tem que ter, porque você tem que, né, criar o bicho, basicamente. Ele não vai estar ali só por sua conta a hora que você precisa dele, ele vai estar a vida toda dele, dependendo de você. Ele então, cria um vínculo, né? Ele cria um vínculo muito forte. E quanto tempo, assim, uma curiosidade, mais ou menos uma vida de um falcão, assim, dura, de uma ave em geral, uma média de... Nossa, em geral, é muito geral. É muito geral. A gente varia muito, porque, por exemplo, tem papagaios aí que a gente sabe que vive 80, 70 anos, né? Enquanto tem espécies de passarinho que vive 5 anos. Esses menores, pardal, igual você falou, duram em torno... Pardal é um pouquinho mais, em torno de uns 15 anos. Agora, é muito variável e pouco se sabe. A verdade é essa, que tem pouquíssimos estudos, principalmente com as espécies nossas aqui nacionais, poucos estudos de longevidade, assim, porque a maioria não se cria, né? Na verdade, algumas espécies não morrem no criatório não por velhice, né? As condições não são favoráveis, então é difícil se acompanhar. Acho que talvez, se você for fazer me vem na cabeça aqui agora, se for fazer um estudo de aves em cativeiro, possivelmente algumas vão ter a expectativa de vida menor do que em vida livre, né? Com certeza. Porque ao contrário acontece com outras espécies. Por exemplo, você tem uma serpente, muito provavelmente ela vai viver muito mais no cativeiro do que em vida livre. Costuma acontecer com a ave? As que você consegue manter em cativeiro vão viver mais em cativeiro do que em vida livre. Mas por exemplo, são poucas, né? Não são poucas que você consegue. As mais comuns, que são, né, de conhecimento geral da população, por exemplo, um curió, um canário, essas espécies tico-tico, que se adaptam à gaiola, esses animais vivem mais tempo dentro da gaiola do que solto mesmo. Vão ter um predador, Agora, né? você não consegue colocar um sanhaço frade na gaiola, ele vai morrer em poucos dias, por mais que você tente alimentar ele. O
arpia... Uma arpia em cativeiro, por exemplo, num zoológico, ela até pode viver mais do que solta na vida livre. Porque vai estar sendo alimentada com a nutrição regrada, né, num zoológico, por exemplo. Então você mantém algumas condições que ela precisa, mas a maioria você não consegue manter. São animais frágeis, né? Nossa, eu sofro só de pensar que um bicho que voa tá preso. Eu queria até fazer uma pergunta pra vocês, igual de novo, leigo, né? Em relação ao zoológico, você colocou. Tem formas de você manter no zoológico a espécie, igual você falou, que tem algumas que 1 hectare, que mantém ali 1 hectare soltas, assim, pra manter só o ecossistema dentro do zoológico, ou todas as aves que são estudadas dentro do zoológico são dentro do cativeiro fechado com grade, assim? Pra não ter que não voar, pra não ir pra longe. Tem a parte linda e a parte real, né? E existem zoológicos e zoológicos. Exato. Eu fico na curiosidade se tem como estudar, manter essas espécies dentro do zoológico, pra você continuar estudando as espécies, né, dentro do zoológico, mas não que seja dentro daquelas causas, porque tem espécies que tem uma área fechada, igual você falou, né? Então, essas espécies, será que a necessidade de colocar dentro fechado pra poder estudar ou não? Eu acho que sim. É até possível. Assim, a função do zoológico, ela foge um pouco disso. Ela é mais pro público, não é pro estudo, é pro público ver. Então, apesar de que tá mudando muito. E tipo assim... De o zoológico passar a ser visto com aspecto conservacionista pro desenvolvimento de estudos e tudo mais, de conservação. Só de ser um local para que as pessoas conheçam as espécies, é o primeiro passo pra conservação, é eu conhecer, né? Então eu já acho válido, mas para estudo, assim, são poucos que têm uma área onde o bicho ficaria, teoricamente, em vida livre, o que nunca vai ser 100%, para você conseguir estudar. Seria mais fácil estudar realmente na vida livre do que num local assim, tipo, um regime semiaberto, por exemplo. Entendi. É porque é difícil, né? Ainda mais ave, assim, você conseguir muito incontrolável. Criar uma condição que fosse próxima do real do bicho, né? Bem mais difícil. Acaba que, quanto mais complexo é o ser vivo, né? Nós estamos aqui falando de aves e o próximo passo talvez seja só os mamíferos, assim, de questão de complexidade. As exigências ecológicas dessa espécie é muito grande. Então, assim, são mínimos detalhes de física e química que o ambiente precisa para aquela espécie que você não consegue ter um nível de controle muito grande, né? Mas, assim, voltando um pouco lá atrás, o que você falou, as espécies noturnas, você falou que o ornitólogo, ele acorda cedo. E as espécies noturnas, com corujas, por exemplo, como é que funciona esse processo noturno? São 2 opções que você tem. Ou você acorda mais cedo ainda, ou seja, bem de noite. Ou você não dorme. Ou você não dorme, Normalmente, vamos dizer assim, numa campanha onde você quer conhecer quais as aves que existem naquele local, você tem 5 dias ali, por exemplo, para poder fazer todo o seu levantamento. Então, você foca no período início da manhã e final da tarde, mas 1 ou 2 dias desses 5 você dedica a ficar durante a noite para poder registrar as espécies noturnas. São muitos? É menor número, com certeza. É o menor número, né? A gente tem aí o grupo das corujas, o grupo dos curiangos, dos bacuraus, tem também algumas espécies mãe da lua, urutau e tal, mas são poucas espécies. Então, assim, nem todas as espécies ocorrem em todos os lugares. Na verdade, você já está num local que você já vai saber com o que você pode encontrar. Então, acaba que em pouco tempo você chega naquele máximo de espécies que você poderia encontrar naquele local. Mas é uma dedicação a mais que sempre tem que ter, elas não podem ser negligenciadas, né, de forma alguma. Nossa, eu lembro teve uma vez que eu fiz um campo de ornito, e eu tava fazendo um campo de ornito ajudando um colega, o Felipe, e ele me ajudando no campo de lagartos. Aí a gente acordava às 3 da manhã, porque ele tava fazendo um trabalho específico com coruja. Aí eu olhava pra ele, na hora que ele me acordava 3 horas da manhã, com aquele sorriso na cara, eu falava assim: Felipe, esse negócio tá errado, Felipe. Eu durmo, tá escuro. Eu acordo, tá escuro. Tá errado isso, não é possível. Aí ele vinha, vamos tomar café. Eu falei, quem come 3 da manhã? Ninguém come 3 horas da manhã, entendeu? Eu precisava esperar até 6 horas da manhã, eu levava meu lanche na mochila pra poder comer na hora que o dia tava amanhecendo, porque pra mim era impossível de eu acordar 3 horas da manhã, tomar café e ir pro campo. Mas era bem legal. A gente passa por isso mesmo. A gente tem uma experiência de às vezes ficar em hotel, né? E o hotel sempre vem a diária com café da manhã, né? Só que você não pega esse café da manhã. Você sai antes dele e volta depois. Né? Tem que levar um lanchinho mesmo e comer a hora que der fome lá. Isso é verdade. Aí pegando, assim, o gancho dessa rotina
de campo, assim, primeiro, quais são os atributos que você considera importante para uma pessoa se especializar em ornito? Eu tento falar isso sem pensar muito em mim, porque se eu for pensar em mim assim, não dá muito certo. Mas Como porque assim? eu sou meio um fora da curva no mau sentido. Como Mas assim? o que eu vejo dos ornitólogos é que normalmente tem duas coisas principais que ajudam demais. Uma é memória, tem que ter uma memória muito boa. Memória auditiva, né? Memória auditiva, que pelo menos você tenha uma capacidade assim de guardar, não é aquela memória de coisas que você viu no passado, mas você guardar um número de telefone, esse tipo de memória assim, mais prática, que é muito importante. Justamente por causa do canto dos pássaros, para você saber identificar, né, o canto dos pássaros. E a outra coisa outra qualidade que deve ter é facilidade com música. As duas coisas em associação, essa facilidade musical, normalmente eu vejo muito ornitólogo, quando o ornitólogo é bom, normalmente ele sabe tocar um instrumento, ele sabe tocar. E por que eu falei que eu sou um pouco fora da curva? Porque eu não tenho nenhuma das duas coisas. Eu não sou nem bom de memória. Mas eu tenho que me esforçar muito mais do que essas pessoas para poder conseguir trabalhar com ornitologia. Então, assim, eu não tenho essa facilidade. Lucas seria um bom ornitólogo. Eu sou muito auditivo, né? Lucas é super auditivo e é músico. Então, Mas música você aprende, assim, seu ouvido vai sendo educado, né? Com o tempo você vai educando ele a ouvir melhor. O que eu faço, por exemplo, para poder cobrir essa deficiência que eu tenho, de memória principalmente e tudo mais, é unir mais de um sentido. Então, por exemplo, na música, você está usando sempre, né, lógico, o sentido da audição, mas se você associar com o sentido da visão, você sempre criar uma imagem para aquele som que você está ouvindo, facilita você a guardar na memória. Então, por exemplo, você está ouvindo um canto do pássaro, se você, na hora que estiver ouvindo ele, tentar imaginar a partitura musical, para quem é música, é muito fácil você, né, desenhar as notas. Não precisa ser igual a uma partitura, não precisa saber que é um dó, um si, um lá que o bicho está fazendo. Mas, por exemplo, se você criar na sua cabeça um solzinho, uma lua, uma árvore, é isso, toda vez que eu ouvir isso, vai ser essas figurinhas. E desenhar aquilo, pôr no papel mesmo e tudo mais, com o tempo, você vai começar a gravar mais fácil. Esse passarinho fez aquela mesma árvorezinha que o outro faz também. E aí aquilo vai, na sua cabeça, vai montando vai juntando a audição com a visão, e aí a memória funciona bem melhor. Ele vai fazendo uma partitura de cantos dos pássaros, assim, né? O que supriu um pouco minha deficiência com anfíbios também, porque eu sou muito visual e eu sou pouco auditiva. Aí eu escutava os bichos, só que como tinha uma memória fotográfica muito boa, às vezes assim, só de escutar pelo menos o grupo, e eu já tinha estudado a região mais ou menos, eu já buscava na minha cabeça qual que podia ser o bicho e qual que é o tamanho dele, aonde que ele poderia estar, que às vezes no ouvido eu não conseguia saber exatamente quem era, mas eu sabia onde que eu tinha que procurar e aonde que o bicho estava ali. É bem interessante. Acaba que 70% a 80% dos registros de aves é feito auditivamente. Você entra numa mata, é porque a gente sempre, né, pensa em ambiente aberto, mas se a gente for imaginar um ambiente de mata fechada, é muito difícil de ver os bichos. Você tá ouvindo o tempo todo, é muito bicho cantando, mas você vai ver um ou outro. Então o ornitólogo depende mesmo dessa função auditiva. E falando mais tecnicamente da questão da imagem, hoje em dia se você gravar o som, você consegue jogar num programa de computador e ele vai te dar o sonograma, que é nada mais do que um gráfico com a variação da frequência e amplitude daquele som. E isso já forma um desenho de ondas, alguma coisa que você pode usar isso também para ser aquela imagem, estudar e ver, o canto do bicho é assim, assado. Aí você começa, em conversas de ornitólogo, é sempre assim. Você viu aqui, começou com uma nota aguda, agora uma nota mais grave, tá uma sequência de várias notas iguais, vê que ele repete 5 vezes a mesma nota e por aí vai. É sempre essa conversa meio musical, assim. Vocês deixam gravadores ou vocês vão, sei lá, e ficam gravando sem escutar, só pra depois pegar esses áudios e ir pra frente do computador e ficar vendo isso ou não? Vocês vão no ouvido e já vai identificando, depois você tenta gravar só aquele indivíduo específico. Durante a consultoria, assim, normalmente você vai com conhecimento prévio para poder identificar as espécies em campo e leva o gravador como uma opção para, tive uma dúvida, vou tirar a dúvida depois. Sim. Não lembrei, deu um branco.
Então você grava aquilo, pode também, né, chegar a não saber o que é mesmo. Às vezes você vai pra um lugar que você não tá acostumado, tem uma espécie diferente. Você chega lá, grava a dúvida e depois em casa você consegue ter outras gravações de comparação pra você saber qual que é. Entendi. Agora, às vezes o seu propósito é gravar tudo mesmo. Eu fiz um trabalho uma vez em Rondônia, na Amazônia, em que lá, com a primeira vez que eu fui pra lá, era lua pra mim. Uma fauna completamente diferente do que eu tô acostumado. Então eu levei pra vou gravar tudo, treinei, estudei tudo antes, mas falei assim, vai que eu tenho certeza que eu vou perder uns 20% aqui do que realmente tem. Então eu ficava 5 minutos parado num ponto, escutando os bichos, gravei os 5 minutos. Registrei tudo que eu consegui e depois em casa eu ia acrescentando todos aqueles que eu deixei passar. Você pegava a gravação, escutava... Nossa, isso é muito... Retriava tudo de novo. Não tem como... E tem como como fazer separar. o trabalho 2 vezes. Não tem como separar, assim, no áudio, depois de gravado em bruto, você não consegue separar. Esse aqui, ó, tá cantando em cima do outro, vou separar aqui um do outro. Não dá, não tem como. E lá tem, assim, muitas espécies de famílias diferentes, inclusive, que cantam muito parecido. Há uma convergência de adaptação na voz das espécies lá. Então, se pro som propagar dentro de uma mata fechada, ela acaba convergindo. As espécies começam a cantar da mesma forma, porque é como o som propaga melhor. Olha que legal. Então, você tem aí várias famílias diferentes. Tipo, o bicho, se você for ver visualmente, tem nada a ver um com o outro, mas o som é muito parecido. É uma orquestra meio desorganizada. É lindo demais. Então, assim, já que a gente tá aqui falando do aspecto de consultoria, de como que você desenvolve o trabalho, começa do começo, explica como que é seu dia a dia. Como que é seu dia a dia, como que você faz pra poder conseguir os trabalhos, como que você conseguiu entrar no mercado de consultoria, como que foi essa caminhada, assim, até você chegar, hoje você já tem, né, você já é conhecido no mercado, as pessoas já buscam o seu trabalho pra você desenvolver especificamente dentro de certas empresas, e você tem uma rotina, né, você tem uma metodologia já que você vai acompanhando, que você já tem mais ou menos uma ideia do que você tem que fazer quando você vai pro campo. Então, assim, vamos destrinchar um pouco isso para quem tá ouvindo e nunca trabalhou com ornito, para poder entender como que o mercado de ornito funciona. Eu vou usar muito o meu próprio exemplo, né? Mas podem acontecer de outras formas também. Eu acho que, primeiro de tudo, é estudar. Não tem como você fugir de conhecer a biologia das espécies de aves. Você tem que saber aonde que cada uma vive, qual tipo de ambiente você vai encontrar com as espécies, o que elas comem, como que elas são, assim, a biologia básica, história natural, você tem que saber. Então é botar a cara no livro e é muito mesmo, né? Porque você vai numa região, você tem, sei lá, você vai fazer um levantamento, eu tenho 30 espécies de anfíbios e répteis, eu tenho 20 espécies de mamíferos e 350 de aves nessa mesma região. Eu quero que tá mais trabalho. A comunidade, ela varia de acordo com o local, mas sempre tem uma quantidade absurda de espécies de aves em comparação com os outros grupos. Haja memória. Haja memória. Então não tem jeito, tem que estudar mesmo. Isso facilita tudo que você tem que pensar que tudo que você tá vendo ali vai te servir para depois em campo te solucionar alguma dúvida. Tem alguns grupos, por exemplo, de aves que você sabendo da biologia dela, tipo formato de bico, por exemplo, já vai te indicar qual grupo e qual tipo de ambiente que ela vive. Ah, essa espécie aqui ela é de brejo. Se não for no brejo, eu não vou ver ela. Então essas informações, eu costumo dizer que a gente trabalha muito por eliminação. Por exemplo, você viu um bicho passando rápido, voando, em alta velocidade, você só conseguiu ver o formato dele, um pouco da cor e o formato. Então você fala assim, nossa, será que eu já sei o que é? Às vezes tem um pessoal que duvida de ornitólogo, né? Que fala assim, passa um bicho voando a 200 metros de distância, aquilo dali é fulano de tal. Como assim? Você nem viu direito, né? Mas na verdade que na sua cabeça já tá um processo todo de eliminação dos fatos. Você fala, eu tô em tal lugar, tal estado, então já não pode ser fulano, ciclano e beltrano. Passou voando com batida de asa dessa forma, então já não pode ser fulano, ciclano e beltrano. Vai eliminando. Vai eliminando. Vai fazendo a triagem, vai né? fazendo a triagem. Nessa velocidade, nessa altura. Nessa altura. O shape que a gente fala que é o formato, né? Tipo, só o formato do bicho, assim, com a ponta da cauda aberta em triângulo, ou com a ponta da asa bem afilada. Com esse shape aí só pode ser tal e tal. Já ficou em 2. Entendeu? E por aí vai. Então, aí você chuta, tô brincando. Aí ficou em 2, aí danou. Aí não perdeu o registro. Mas enfim, você
tudo de informação que você tiver sobre a espécie te ajuda nessa hora de identificação. Então, basicamente, para começar, começo de tudo é estudar mesmo, botar a cara no livro antes de ir pro campo e conhecer o grupo que você tem na mão. Depois é ser pentelho no bom sentido de trabalhar como voluntário, estagiar, auxiliar e ir para campo com quem conhece mais. Você vai aprender muito com as pessoas. Eu tive essa oportunidade por trabalhar no Museu da PUC, como estagiário lá. Eu ia para campo com os meus orientadores, eles faziam consultoria já e eu pude acompanhar eles vendo como é que funciona todo o processo. Tanto a parte braçal mesmo, de montar armadilha, para capturar os bichos, anilhar, aprender a marcar, né, todos esses indivíduos, quanto também a treinar os cantos e eles irem me mostrando os detalhes que tinham que se observar. Pra você ter ideia, tem algumas pombas que o canto, pra você diferenciar um canto do outro, você tem que contar quantas vezes ela tá cantando, por quantos segundos ela tá cantando. Então, se ela cantar entre 4 a 6 segundos, é uma. Se ela cantar entre 6 e 9, é outra. Ou seja, você tem que contar os segundos mesmo, né? Contar os segundos mesmo. Então, esse tipo de macete você vai pegando com quem já tem experiência. Gente, só um adendo. Biólogo não sabe isso tudo, tá, gente? É ornitólogo. Eu sou bióloga e eu sei canto de bem-te-vi. Quero alguma coruja, alguma pomba. Então pomba é tudo, né? É bem especializado mesmo em ornitólogos, todas essas qualidades que ele tá falando. Essa série de profissão, eu vou ser bem sincero pra vocês, essa série de profissão que o Bionote tá fazendo, tá me impressionando, assim, porque é muito difícil ser tudo, sabe? Qualquer área do biólogo é muito difícil, não? É muita coisa, sabe? É muita coisinha pequena. Ou seja, você conhece uma pessoa que fala que sabe muito de tudo, que conhece tudo, não, desconfie. Não tem como. Não tem como. Mas continuando depois. Como qualquer profissão que você tem a parte de campo, você não pode ter preguiça e você precisa arregaçar as mangas mesmo e acordar cedo, né, pra poder acompanhar. E eu acho assim, o ornitólogo caminha muito também, né? Caminha muito, tem que andar bastante. A gente estabelece algumas metodologias de coleta de dados que você precisa distanciar de pontos entre 200 e 200 metros, marcar um ponto. E lógico que num dia aí você faz 8 a 10 pontos, né? Então você anda bastante. Por que isso? Porque você tem que garantir que você não vai registrar os mesmos indivíduos mais de uma vez em campo. Então você marca ali um ponto, registra tudo que você está ouvindo e vendo, anda 200 metros, que você sabe, se eu ver de novo aquela espécie, vai ser outro indivíduo, não vai ser o mesmo que eu registrei anteriormente. Então, assim, anda bastante também. Mas basicamente, né, respondendo a pergunta da Ju, assim, as profissões do biólogo é sempre assim, você tem que, enquanto é possível, agarrar quem já faz o serviço para você aprender bastante, porque não adianta você entrar na coragem que você vai fazer um negócio mal feito. Com uma qualidade ruim, né? Uma qualidade ruim. Se você tá começando, é lógico, né, que tem uma tolerância ali, mas você já tendo uma experiência com alguém, você tem que estagiar, tem que trabalhar de auxiliar. E no meu caso foi assim, eu tive essa sorte de que meus orientadores já trabalhavam com consultoria, então eu pude ir para campo com eles aprender e a gente desenvolveu alguns projetos nossos dentro do laboratório para aprender as espécies de aves. Existia lá no Inhotim, durante a construção do museu e um pouco depois que ele já estava pronto, uma área ao redor do Inhotim onde a mata estava preservada. E por contato desse nosso orientador, que foi o Bruno Garzon, ele quis fazer um levantamento dessas áreas adjacentes ao museu do Inhotim. E falou, quem aí está disposto a ir todo final de semana para lá levantar as espécies de aves que ocorrem ali ao redor do Inhotim? Juntou o laboratório umas 5 pessoas e a gente ia todo final de semana, perdemos vários sábados e domingos. A gente dormia lá, tinha uma hospedagemzinha, um acampamentozinho de hospedagem, e ficamos lá sem objetivo nenhum, assim, com vários objetivos, mas sem expectativa de resultado nenhum pra gente. A gente só queria o quê? Aprender a reconhecer os bichos. E fomos na marra, porque a gente foi na marra porque o orientador não ia com a gente. Ele não ia perder o final de semana dele, já tava com a vida ganha, né? Então, mas a gente tinha que produzir esse trabalho lá. Então a gente ia todo sábado, voltava domingo, chegava lá, acordava cedinho no domingo e ia pro meio da mata ouvir os bichos. Mesmo que a gente não fazia ideia de quem era, a gente tinha que descobrir por nossa conta. Então essa luta de você facilitar, você nunca mais esquecer, né? Você quebra a cabeça com uma coisa ali, na hora que consegue uma satisfação tão grande que você guarda pra sempre. Por aí vai. Se force, né, dando uma dica pras pessoas, se force a ir em locais diferentes, que você não tá acostumado, a conhecer coisa nova, a gravar e a correr atrás de descobrir o que é que você vai
guardar bem e aprender aquela espécie, você nunca mais vai esquecer. Eu acho que na parte de conseguir uma consultoria é ter contato, né? Indicação. Conseguir ir. Você faz seu currículo, né? Na verdade, assim, você vai... se você começa estagiando durante a faculdade, se envolvendo com as pessoas que são da área como estagiário e tudo mais, você vai fazendo o seu currículo, porque até mesmo na hora que você vai apresentar a sua bagagem, você acabou de formar e você pode oferecer uma proposta para uma empresa de ser biólogo júnior de uma equipe. Eles vão querer ver sua bagagem enquanto estágio para ver se você realmente tem condições de fazer aquele trabalho, né? Porque não adianta você formar e entrar para uma equipe de consultoria que vai desenvolver um trabalho como biólogo júnior se você não tem experiência nenhuma em ornito. Provavelmente você vai mais atrapalhar do que ajudar. Isso, e dentro da ornitologia, não sei se em outros grupos também é assim, você tem a oportunidade não só em empresa de procurar o serviço como auxiliar para começar e tudo mais, você tem muito curso sendo ofertado na internet, Facebook, essas coisas, todo dia você vê algum mini curso em jornada de biologia que tem nas universidades e tal, do pessoal que trabalha com aves. Então, participa de todos que você vai fazendo os contatos e aí você começa a pentelhar até o pessoal te chamar para ir pro campo junto. É bem assim. E aí você vai fazendo seu nome, né? Vai fazendo seu nome, mostrando se for bom de serviço mesmo, vai surgir oportunidade, não tem jeito. Desenvolvendo bons relatórios, que daí as empresas vão lembrando de você, essa é uma parte importante, que às vezes a gente fala só do campo, né, de como que identifica e tal, esquece do principal, que é você produzir realmente depois um relatório onde você tem você tem a responsabilidade de dizer qual é o impacto que o empreendimento vai causar naquela comunidade de aves. Então, para isso, aquele estudo lá que eu falei no começo, da biologia das espécies, vai fazer total diferença, além de um conhecimento que você tem que ter com estatística também. Além de um trabalho bem feito, né, de identificação, de vida, e é uma reciclagem constante, né, porque... Atualização. Ficar atualizado, porque novas espécies vão sendo descritas, espécies vão mudando... Eu não sei se para ornito é assim, mas para herpeto, você passa 2 meses sem ler alguma coisa, um bicho que era de um gênero já passou pro outro. Aí você fala, meu Deus do céu. Para ornito não é bem assim não, mas a gente passou até aí uma sequência de uns 3 anos mudando todo ano. Agora, desde 2015, nós estamos estáticos com a mesma lista. Deu uma organizada e ficou por mais tempo. Uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. A parte de análise genética mudou muito para a área de ornito, igual mudou, por exemplo, para anfíbio e réptil, mudou demais, assim. Porque os bichos são muito semelhantes em alguns lugares, e aí veio a genética e chega e te fala, não, esses bichos não são a mesma espécie. Para ornito não. Lógico que contribuiu muito, né, a introdução da genética para a identificação. Na verdade, ela mais corroborou com o que já se conhecia de morfologia do que mudou tudo. É lógico que em alguns casos acontece, mas o grupo das aves, ele era tão conhecido na parte osteológica, né, dos ossos, a parte de morfologia, de coloração de penas, é tão característico, né, que eles são mais definidos também, são né? mais definidos, mais separados e tal. Agora, algumas dúvidas foram geradas. A parte genética meio que complicou um pouquinho as coisas. Tem algumas espécies que eram consideradas 2 viraram uma só, tem algumas que eram uma só virou 2, enfim. Mas a maior parte, assim, na maioria dos casos, tem corroborado bem com o que o pessoal já sabia, utilizando só da morfometria e osteologia. Que ótimo, porque na área de herpeto parece que a gente ainda tá engatinhando. Tem muita coisa que tá mudando, muita coisa mesmo, assim. Porque era mais difícil na observação, né? Eu acredito. Assim, fazendo pela característica da parte de herpeto. Primeiro que são bichos bem menores, né? Ficam em ambientes muito hostis, assim, tá difícil de identificar. E quando identifica, você não consegue identificar, olhando pra eles, separar tanto, né? Acho que a morfologia é muito parecida, assim. Aí você tem sutilezas que talvez no olho você não consegue perceber, e é bacana que tem vários, eu não sei se na área de ornito também tem vários estudos agora relacionados à genética principalmente de anfíbios, que você vê o processo de especiação, assim, que algumas espécies que elas ainda não estão separadas, mas elas estão caminhando para estarem separadas. Isso é legal. Isso é muito massa. E dentro beleza, você pegou o trabalho lá, e aí o que acontece depois? Você marca a data, a gente
gente sabe que às vezes a gente fica à mercê de datas, achando que o trabalho vai sair numa época que não sai. Mas aí você já estuda previamente a região, como que funciona a sua metodologia de trabalho, assim, depois que você pega um trabalho, eu sei que eu vou fazer uma consultoria lá em Roraima, por exemplo. Basicamente, após a marcação da data, a empresa que marca pra você, né, tipo, coincide com a sua agenda, vai falar, você vai do dia tal a tal, são tantos dias de campo. Aí você monta a sua equipe. Normalmente varia com o tamanho do empreendimento, do trabalho, mas a maior parte é você e mais um auxiliar só. Ou quando depende de armadilhamento, pode ter mais um biólogo, enfim. Sim. São algumas variações. Você tem que estudar antes, com certeza, de acordo com o local que você vai, o que você pode encontrar. Aquilo que eu falei, vai te ajudar na eliminação na hora que você estiver em campo para chegar nas espécies. Você não vai preocupar com uma espécie que ocorre só no Rio Grande do Sul se você está indo para um trabalho no norte. Então, no Brasil, as aves elas são espécies que têm bastante endemismos. Então, só ocorre em Mata Atlântica, só ocorre em Cerrado, só ocorre na Amazônia. Então, esse tipo de coisa facilita você reduzir a gama de informação que você precisa saber no local que você vai. Antes disso, eu faço muito um estudo também prévio de quais potenciais espécies importantes que eu posso encontrar naquele lugar. Então, por exemplo, espécie ameaçada lá, tipo, será que alguém já viu alguma coisa interessante por lá? Então, você faz uma busca por artigos na região. O que o pessoal tem visto lá? Será que acharam uma coisa com algum viés econômico importante? Que a ave também tem um pouco disso, né? Espécies que são utilizadas para criar por criadores, competições. Então, a gente chama de aves cinegéticas e xerimbabos, que são aves com potencial para caça ou alimentação ou criação. Então você já vai na mente com essas espécies que você pode encontrar que vai ressaltar ainda mais o seu trabalho. Eu vou lá com foco em ver fulano que é ameaçado de extinção e que eu sei que pode ocorrer ali. Alguém já viu, então, há 50 anos atrás viram essa espécie ali. Então quem sabe eu não consigo também. E por aí vai. Uma dúvida que eu tenho, essa área de observação de aves, ela ajuda nisso ou ela não, ou até atrapalha, não sei. Essa parte de observação, foto, porque tem o Wikiaves lá, que é um site que tem um mapa de aves, né? Registro de aves. Isso ajuda ou atrapalha o ornitólogo no sentido de estar ali? Olha, o Wikiaves ajuda muito, porque é um banco de dados visual, sonoro e, igual você falou, de mapa, né? Georreferenciado, importantíssimo. Os próprios ornitólogos aderiram a esse site, então ornitólogos estão por trás dele também. Sim. No background ali, no background, fazendo uma avaliação dos registros para ver se tá, né, se tem sentido ou não. Então dá uma segurança maior para você utilizar aquele banco de dados como uma referência, sim. Foi muito importante. Eu acho que deveria ter para todos os grupos, inclusive. Acontece que a gente chama os observadores, a gente chama de bird watchers. Isso né? mesmo. É super interessante, super válido. É uma atividade muito comum, principalmente fora do Brasil. O Brasil ainda está começando com isso. Está muito atrás, na verdade, né, de outros países que tem isso como uma atividade muito comum. Pessoal e rentável, que gosta, né? Rentável. Também. Pessoal que gosta de... Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Big Year lá que eles falam, que é o grande ano. Tem um ano que o pessoal tira de um ano sabático lá, eles podem fazer isso, né? Queria poder também. E tá todo mundo calculando quantas espécies de pássaro que eles vão ver e faz uma competição para quem viu mais e tudo, quem registrou mais. Lá é muito mais fácil também, que são poucas espécies de aves e são mais conhecidas, todas elas são conhecidas no caso, mas de qualquer forma é uma atividade muito comum e tem se espalhado. No Brasil está cada vez mais forte. A gente vê muitas pousadas, hotéis utilizando disso para poder atrair gente para cá. Cursos divulgam, vai ter uma saída, uma excursão para tal lugar para ver a espécie que só ocorre aqui. Aí vem gringo, vem japonês, vem de tudo quanto é lugar para poder observar essas aves. Esse tipo de atividade é perigoso, assim. Eu acho que ajuda a divulgar a importância das aves, gera sim uma quantidade de informação, mas aí você tem que ter muito cuidado e filtrar essa informação para se você vai utilizar ou não. Porque muitas vezes quem está observando lá, ele não é ornitólogo no sentido de ele não sabe a biologia do bicho. Sim, claro. Ele está interessado em fotografar e mostrar que ele viu aquela espécie. Colocar no ranking dele Colocar lá, no ranking que ele dele, viu, exato. fotografou e dá o check.
Então, você tem que aprofundar muito mais para você ter a responsabilidade de avaliar a importância, né? Tipo, aquela espécie como indicador ou não. É um foco completamente diferente. Acaba que não tenho absolutamente nada contra a atividade, eu acho ela extremamente importante, até como ecoturismo. É um ramo de profissão interessante, a gente começou a comentar, falar e não falou, que é você ser guia dessas pessoas. Então você sabe aonde encontrar certas espécies, você pode se tornar um guia para trazer os gringos para ir lá e conseguir fotografar essas espécies. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado deles não começarem a ocupar um mercado que na verdade deveria ser feito pelo profissional, mas você está colocando um amador para fazer. Que aí pode é irresponsável, né? Aí vem a responsabilidade. Vem a responsabilidade e às vezes, como o cara não é profissional, não vive daquilo, ele pode até oferecer por um preço muito mais barato que o profissional faz. Exatamente. E aí ele pode ser excelente, inclusive, até na parte de identificar, porque ele conhece, ele gosta, ele corre atrás de saber. Identificar qual espécie que é, mas depois de fazer o que a gente estava falando, que era o relatório, né? Fazer análise ecológica, de dizer basicamente o que quer dizer ter essa espécie aqui ou não, ele não vai conseguir fazer. Eu até perguntei isso pra você, pra gente saber, até pra também parabenizar o pessoal da Wikiaves, eu como da área de tecnologia. É absurdo o nível do site dos caras. Eles até mudaram recentemente, antigamente era bem legal, agora tá bem mais bonito, e a tecnologia é muito boa, assim, bem organizado, né? E essa questão de identificação da espécie, da área, eles fazem também pela linha da fotografia. A máquina, ela gera alguns dados, né? De horário, não localização, mas ele gera alguns dados. Ele pega a partir desses dados e vai mapeando mais ou menos. Ajudando a fazer essa triagem, né? Bem legal. E material, né? A Cecília até perguntou. É porque cada local que você vai fazer o campo tem uma característica bem diferente, né? Um campo aberto, no cerrado, você usa os mesmos equipamentos que você usa em mata fechada. Como que é seu dia a dia no campo para fazer as coletas, para fazer as amostragens? São vários equipamentos, realmente. Se você for usar todos de uma vez, assim, fica igual o Darth Vader. Não, mas assim, varia pouco com relação ao ambiente, porque basicamente o importante mesmo são os bichos. Então, os dois principais aparelhos que você usa é o auditivo e o visual. Já para facilitar, para te facilitar, sair da parte humana, né, e te facilitar, você vai usar o binóculo para poder ver mais de perto. Sim. E ver detalhes também. Eu costumo falar muito isso. Às vezes o bicho tá perto de você, mas você quer olhar a cor da íris, ou a cor do pé, formato do bico. Então você precisa do binóculo para você ter esse nível de detalhamento do que você está observando. Os binóculos para ornitologia, normalmente, para qualquer tipo de ambiente, eles são... É o mesmo, assim, ele tem que ter uma claridade muito boa da lente. Ele não pode alterar a cor de lente de forma alguma, porque senão você vai ver um bicho que é verde, vai ver ele azul, atrapalha tudo. Uhum. E eles têm que... Importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Ele tem que ter um nível de aproximação bom, né? De 8, 10 vezes, por aí. O ângulo também de visão do binóculo tem que ser bem aberto. Não adianta nada você colocar o binóculo no olho e você vê... Sabe quando você vê só uma bolinha? E você tem que enxergar tudo dentro dela? Aproxima muito, mas aí você não vê direito. Se o bicho mexe um pouquinho, você já perdeu ele. Então é bom que o ângulo de visão do binóculo seja bem aberto. Porque aí você consegue acompanhar o bicho movimentando sem perder ele de vista. Você consegue chegar muito perto de uma árvore, então você tem que ter essas relações, né? Elas são muito arredias, exatamente. Então é de longe mesmo que você vai observar. Além do binóculo principal, você tem também os gravadores, como a gente já falou. Normalmente um gravador potente, porque o canto das aves tem uma amplitude muito grande de frequência, né, de voz. Você tem dos mais graves aos mais agudos. Muitas vezes eles variam entre essa amplitude e se o gravador não for bom o suficiente, você acaba pegando parte do canto só gravado e o outro não sai na gravação. Então tem que ser um gravador de maior qualidade, com um microfone também bom, direcional, porque aí você elimina os ruídos, né, que tem externos. Por exemplo, está num ambiente próximo a uma estrada, uma rodovia. Então se ele consegue eliminar os carros passando e pegar só o canto do animal. Então o microfone direcional é interessante. Outra coisa, aí você começa, né, com equipamento de segurança. Você tem que usar a capa de chuva, que você vai estar no campo o tempo todo, bota, perneira. Sim. Você vai estar olhando. Então, tem que lembrar que você olha sempre pra cima, né, e não olha pra baixo. Então... Isso é bem importante. Até tô olhando pra baixo.
Ornitólogo pra cima. Inclusive, tomar muito cuidado com isso, né? Nossa, eu vou falar, viu? Pra adaptar com o ornito, você passa um bom tempo sentindo dor no pescoço quando você tá fazendo os primeiros campos. É verdade. E assim, as experiências minhas com ornito, eu não tive tempo nem de adaptar com dor no pescoço, porque não foi tempo suficiente. E quando tá chovendo, vocês fazem campo também? Faz também. A amostragem ela não pode parar por causa da chuva. Agora sim. Mas você dificulta, né? Muito. Você vai subamostrar. Porque não é só você que vai ter dificuldade em locomover. Os bichos também não vão locomover. Vão fugir da chuva. Então imagina ali que 80% você iria registrar só por canto. Se os bichos não estiver cantando porque tá chovendo, você vai ver quem? Vai registrar quem? Só o que você conseguir ver. Então assim, reduz muito, mas é dado também. Você não vai que você conseguiu ver só 2 ali durante a chuva, mas um deles você não tinha visto antes. Então, é lógico que chuvas torrenciais é até perigoso, você não precisa, né, estar em campo, mas assim, não é qualquer chuvinha que faz sentido separar a atividade de qualquer forma, então, não. Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol, você tem que estar em campo. Faça frio, calor, faça... E desses outros materiais que você precisa utilizar, aí você tem os materiais específicos que são de metodologias específicas para alguns trabalhos, né? Exato. Aí vai depender do objetivo do trabalho, né? Se for de captura, por exemplo, aí você vai ter que ter a rede de neblina, que é, né, uma armadilha que a gente coloca em forma de rede, que ela é escura, né, uma linha preta, então ela fica praticamente invisível, assim, a olho nu. As espécies caem numa bolsa e ficam emboladas ali, você tem que tirar, manusear o bicho, e aí a gente costuma triar, medir, pesar, colocar a marcação, e aí tem vinculado, né, à rede neblina, a gente tem um saquinho de contenção para poder o bicho não ficar estressado demais. Aí você usa pesola para poder medir o peso, paquímetro para medir medidas de asa, cauda, bico, GPS, enfim, né, dependendo do objetivo, aumenta a quantidade de equipamentos que você usa. E quando a gente faz consultoria, a gente tem diversas experiências, né? E eu falo que nada como a experiência pra gente fazer o nosso trabalho cada vez melhor e cada vez com menos imprevistos, assim. Então, como que foi, assim, por exemplo, a sua primeira experiência como profissional? Como é que foi seu campo? Como é que foi a sua experiência? Onde é que foi? Vocês não viram a cara, Tudo pra que quem deu não, mas deu muita coisa errada. O que você errou, o que você acertou? Porque hoje, com certeza, você tira de letra muita coisa, né? Então, conta aí pra gente um pouquinho. A primeira, tô forçando aqui pra lembrar da primeira mesmo, eu tô lembrando aqui de uma, deve ter sido uma das primeiras, que foi no perrengue, né? Acho que é até bom começar com os perrengues, que aí você vai ficando calejado, né? Vai ficando calejado com o sistema. Mas acho que o primeiro trabalho que eu peguei como responsável técnico do trabalho foi em Congonhas, aqui próximo daqui. E eu lembro que a empresa não quis alugar um carro pra mim, alugou o meu próprio carro pra poder fazer o serviço. E o seu carro dava pra fazer o trabalho ou não? Meu carro dava, eu tava super orgulhoso dele. E se ela não alugou o carro, você alugou o carro, mas não alugou, né? Alugou o carro. Eu tinha um Ford Kazinho. Massa, bom pro campo. Bom, excelente. Estrada de terra, então? E ali em Congonhas ali, o morro, né, era bem, bem forte, 1.0, né? Enfim. Mas eu fui pra campo, era uma... Não era, acho que era uma extração de calcário, se não me engano. Eu lembro que, tipo assim, tinha uma grota. A grota que eu falo é quando tem, no meio das montanhas, assim, tem uma vegetação em volta de um córrego d'água, né? Bem embaixo, assim, eu tava mais ou menos uns 500 metros acima dessa grota lá, e eu tava ouvindo uma espécie de pássaro cantar lá embaixo. E eu não sabia o que é, de jeito nenhum. E eu fiquei pensando, eu vou lá pra ver, tipo, era um barranco mesmo, um penhasco pra descer lá. E eu fiquei naquela, desço ali, não desço, se eu gravar daqui, aí tentei gravar, só que como eu tava começando, meus equipamentos não eram bons o suficientes ainda, eu não tinha ganhado dinheiro com aquilo ainda. Então não tinha como ter investido. Então não saiu na gravação o canto do bicho. Hoje em dia era um bicho comum. Era um bicho que eu deveria saber, mas eu não sabia ainda. Enfim, fiquei encucado com aquilo e na ânsia de descobrir o que é, falei, eu vou descer o barranco, vou até lá embaixo e tal, de qualquer maneira. Desceu o barranco a pé, né? Desceu o barranco a pé, não, no carro não. Aí também. Não tinha nem estrada, não tinha estrada e tal. Mas por que eu falei do carro? Porque eu pensei assim, vou amarrar uma corda no carro
pra eu poder descer pela corda, quase com um rapel e tal. Pelo menos você vai ter algum porto seguro, né? Porto seguro, né? Pra subir na volta, principalmente, eu venho apoiado na corda, não sei o quê. Então amarrei a corda no eixo traseiro do carro e vim descendo o barranco até lá embaixo. Desci tranquilaço e tal. Cheguei lá, consegui registrar, vi a espera, nunca mais esqueci quem foi, né? Claro, depois dessa. Não é depois de tanto... Essa aí ficou super marcante. Qual que era? Agora fala. Era uma espécie de o pessoal chama de, como é que fala? Tapaculo, né? O nome científico é Cetalopus. Enfim, é um passarinho pequenininho, que é bem característico mesmo dessas grotas de ambiente próximo a córrego d'água e tal. E eu acabei que na hora que eu fui subir na volta do barranco, que eu fiz a força na corda, eu não tinha puxado o freio de mão do carro. E a corda veio comigo. Eu puxei e ela veio. Aí eu falei, não, o que tá acontecendo? O carro tá vindo. Eu pensei, o carro tá vindo. Vai desbarrancar. E você esqueceu de puxar o freio de mão? Esqueci. E o carro parou, tipo assim, não terminou de descer, não desbarrancou. Que bom, senão ia cair em cima de você, né? Lá em cima ele tava no plano, né? Meu peso inteiro na descida, ele não saiu do lugar, por muita sorte. Na subida, no primeiro tranco que eu dei, ele mexeu. E como você voltou? Eu voltei sem usar a corda, desesperado, achando que o carro ia cair a qualquer momento em cima de mim. Cheguei lá em cima, Na hora que você falou, eu pensei assim, será que o carro foi tão leve e na hora que você puxou com o barranco, ele foi descendo junto, sabe? Na hora que você começou, eu comecei a rir aqui pensando nisso. Não, a gente tava de nervoso, né? Porque você podia ter morrido. Bom, Que mas tá tudo desespero. certo. Agora, esses casos assim de quase morte que deu certo foram Quase morte. Não, mas em campo a gente tem que sempre preocupar, né, com coisas de segurança, né? Porque realmente a gente passa alguns apertos, principalmente não ir sozinho a campo nunca. A gente tem, aproveitando, né, pra dar um toque em todo mundo assim, a gente tem algumas coisas que acontecem que são imprevisíveis, que não depende da burrice, igual não puxar o freio de mão. Mas que, às vezes um detalhe simples, por exemplo, você cai num buraco, você torceu o pé, se você estiver sozinho e sem sinal de celular, você vai ficar ali por muito tempo até aparecer alguém. Isso é uma coisa que meu pai, biólogo, me fala desde que eu era pequeno. Nunca vai sozinho. Você Não pode. A gente ia muito em cachoeiro quando a gente era pequeno. Você vai sair correndo sozinho na frente, vai ficar sozinho num caminho que você não conhece, você nunca fica sozinho. Em campo, você sempre tem um companheiro. Sempre tem que ter alguém. Sempre tem que ter alguém. São situações assim que você acha que não... acontece. Acontece de tudo. De tudo mesmo. Vai cair no rio, bater a cabeça, afogar. Tem sempre que ter gente perto. Qual que foi o lugar, assim, mais inóspito que você já foi pra trabalhar? Que a gente vai pra vários buracos, né? Eu fui pra alguns lugares bem inóspitos, mas nada como a Amazônia, né? Já fui em 3 localidades que eu posso dizer que era Amazônia, assim, mas o mais inóspito foi em Rondônia, um trabalho que eu fiz pra usina de Santo Antônio, uma barragem que tem lá no Rio Madeira, e a gente não tinha como ficar na cidade de Porto Velho pra poder ir até o local de estudo, porque é muito distante, eram umas 2 horas de barco pra chegar até o local. Então montaram um acampamento no meio da mata pra gente ficar 20 dias lá. E a mata lá, a mata amazônica, assim, o cru dela assim mesmo, é inóspito. A sensação que você tem é que você ficar 15 minutos lá parado, você vira parte da mata. É igual, não sei se vocês lembram do filme Piratas do Caribe, que tem um cara que ele vira parte do navio, as coisas vão crescendo nele. Tipo, você ficar 15 minutos pelado e sozinho na mata, começa a nascer uns fungos no seu, os bichos começam a pousar no seu. É incrível, cara. É um lugar assim... Você já começa a fazer parte do ecossistema ali. E incomoda, tudo muito, né? Tudo muito calor, muito úmido, muito inseto, muito bicho... Tudo muito. Então, assim, lá a experiência foi excelente. Vou levar pro resto da vida. Mas de um lugar que... Mas difícil também, né? Difícil demais, tá doido. Eu estive em Porto Velho, já sei como é. Só de Porto Velho eu já acho bem hostil o local. Imagina a mata ali do lado. E essa experiência sua nessa área remota, assim, o que você traz de caso pra poder contar, assim? Eu sei que deve ter vários, porque 20 dias acampado, com certeza tem muita coisa. Pode escolher só um. Sem ser de quase morte, né? Que esse também teve vários, né? Não,
Não, pode ficar à vontade. Não, dá um geral, assim, tem as recompensas, né? Todo lugar que você vai também que tem traz alguma dificuldade, com certeza tem algumas recompensas. Eu fiz um monitoramento lá, nesse local, durante 5 anos. Então eu ia pra lá de 3 em 3 meses. Ficava esses 20 dias. Eu achei que tinha sido uma vez. Casos, né? Foram 5 anos, 3 meses. Foram 18 campanhas ao todo, eu devo ter ido umas 15 dessas 18 Ficar campanhas. 20 dias, beleza. Então, no final, você já estava realmente fazendo Virou parte da uma mata. árvore. Já. Eu sei que por diversas vezes... Ele chamava os bichos pelo nome. Por diversas vezes eu quis desistir da profissão. Por diversas vezes, na mesma campanha, eu falei assim, não é isso, ainda bem que eu faço isso da minha vida. Nunca vou ver essa coisa maravilhosa em outro lugar, né? É uma mudança de humor, assim, constante. Mas, assim, diversos casos, por exemplo, você tá andando lá, a gente tinha uma trilha de 5 km pra percorrer durante o dia. Você estava fazendo Rappeld? Rappeld. Na metodologia de trabalho, né, que você precisa percorrer os 5 km dentro da mata. Um ser humano fez dentro do laboratório, não é possível. O cara que pensou nisso, né? Ele não executou, não é possível. Não, e ele não carregava, né, equipamento, Você andar faixa 10 de km rede. por dia. Um ser humano que não é humano. Então você ir e voltar são 10 quilômetros, fora as parcelas onde estavam as redes para captura de aves. Você então, tem que avançar nas laterais, né? Isso. Todo dia? 10 Todo quilômetros? dia. Aham. Na média 12 que dava assim por dia, porque né, às vezes você tinha que ir por uma trilha e voltar por outra, e a distância entre cada uma era de 1 quilômetro. Enfim, andava bastante dentro da mata. E 5 quilômetros dentro da mata amazônica contínua, assim, é muita coisa. Você vê muito ambiente diferente. A gente tem uma sensação de que é uma coisa muito homogênea, né? Mais quando vê de cima, né? Aquelas imagens passam por cima da mata. Mas lá dentro, você passa por ambiente de capinarana, que é tipo, quando tem uma vegetação herbácea mais densa do que a própria mata. Você passa por tabocais, né, quando tem muito bambu. A mata ela vai mudando, ela tem barreiro onde concentra muito porco. Uns igarapés lindos. Então nessas trilhas acontecia ao longo dos 5 quilômetros, eu tinha momentos de prazer imenso de ver algum bicho que eu achava que eu nunca fosse ver. Por exemplo, tamanduaí. Todo mundo que conhece tamanduaí? Conheci antes de ontem porque a Ju me contou que ele existia. Meu sonho é ver um. É um xenartra, né, da família dos tamanduás, que é pequenininho. Fofíssimo. Um bichinho de pelúcia. Dá vontade de carregar ele junto. Um tamanduazinho do tamanho de um ursinho de pelúcia. A gente viu ele lá, por sorte, durante as 15 campanhas, uma só a gente conseguiu. Super difícil, né, de identificar, enxergar ele na mata. Então vocês falam assim, achei que eu nunca fosse ver esse bicho na vida, né? Você pensa assim, né? E topa com ele lá, topamos com onça, com porco do mato. E aí vem os casos, né, de desespero, né? Tipo, a onça, por exemplo, quando você vê ela, você fica numa ânsia de ver. Todo biólogo fala, não, quero ver a onça, né? Ambiente natural, é outra coisa, é lindo, maravilhoso. E até o momento que você vê ela, você tá nessa empolgação, né, meio alucinante, assim, né? Nossa, olha lá e tal, não sei o quê. Só que depois que ela some, você pensa, e agora? Eu não tô vendo ela mais, mas com certeza ela tá me vendo, né? E aí? Pra onde que ela foi, pelo amor de Deus? E os auxiliares lá são todos de lá mesmo, né? O pessoal tem costume com a mata, já é outra, né, convívio, né? Pra eles não é tão inóspito quanto é pra gente. Eles sobem naquelas árvores com uma facilidade muito grande, só que não é árvore igual o cerrado aqui, que são troncos retorcidos, baixos, né? São árvores retas, lisas e muito altas. Sem lugar pra apoiar o pé, né? Tem o que fazer. O cara sobe, igual sobe um pé de coqueiro assim. Se eu pular numa árvore dessa, minha bunda fica na altura da boca da onça, sabe? Eu não consigo subir mais do que isso. Os caras vão correr rapidinho e estão longe, né? Você... Então, é um desespero. E os caras sobem e você fala, agora... Só ficou você de comida. O que você sempre fala assim, eu não tenho que correr mais do que a onça, eu tenho que correr mais que o coleguinha. Mas o coleguinha é acostumado. No caso, né? o último da fila sou eu, né? O mais gordinho já era. Então a gente passa esses apertos. A gente andava lá por segurança com essas bombinhas de rojão pra poder estourar e fazer barulho, né? Que criança gosta muito. Assistir festa junina. Essas mais grossinha. estalinho, não. Mas a grossinha que você puxa o fogo a gente andava e era com história. Um rojãozinho mesmo, porque principalmente por causa de porco do mato, né? Que o barulho espanta eles, né? E é uma defesa que a gente tem sem precisar. Que pode ser tão chegar perigoso nas vias quanto de a fato onça, de né? lutar. Então assim, você acendia, né? Ficava um de costas pro outro pra não ser pego de surpresa. Aumentar o campo de visão, Aumentar o campo de visão.
e rezava. Né? Tipo isso. Cara, dá tudo certo. Diversas vezes passei por esse momento, assim, de falar, agora, filho. Agora foi. Agora vão morrer com orgulho, né? Tipo assim, eu vou enfrentar e... A história que eles vão contar vai ser boa, pelo menos. É tipo isso. Não, mas é brincadeira. A gente... Nem tanto, né? Não é assim, né? A gente... os encontros são muito raros com esses bichos, não é uma coisa constante, assim, apesar de que lá é muito mais frequente. E tem casos, assim, de chuva, por exemplo. A gente tava amostrando numa dessas trilhas de 5 km, onde o início dela, os primeiros 500 metros, ficava alagado em determinada época do ano. Então você passava de canoa para poder chegar, andar os primeiros 500 metros. E essa água que enchia na época de chuva e tudo mais, ela era muito variável, baixava e subia com muita frequência. Então a gente tinha algumas pinguelas que a gente passava, né? Derrubava um tronco de árvore para atravessar um córrego por cima dessas pinguelas. Então muitas vezes a gente ia, passava por ela e na volta ela já estava debaixo da água. Andou submersa. Se chovesse no meio do caminho, você não tinha como sair, você ficava preso. Então assim, começava a chover, já começava aquela correria. Gente, junta tudo que senão não vão conseguir voltar, vão ficar presos aqui. Então assim, a gente passava por esses apertos direto, de ter que atravessar de cuequinha lá, tipo, vão agarrando os galhos aqui, que senão daqui a pouco fica inviável, vira rio, né? O que era um córrego vira rio. Tem que lembrar, só pro pessoal não desesperar, que você fez 5 anos, de 3 em 3 meses, 20 dias nesse lugar. Então, assim, o que tem de história, né? Muita coisa. Ai, tem demais. E assim, por mais que a gente vá adquirindo experiência e a gente vá aprendendo, sempre tem alguma coisa nova que acontece, né? É sempre uma experiência na hora que você vai pro campo e que você vai pra um lugar diferente, é sempre uma dinâmica diferente do outro ambiente que você foi, que você fez um outro trabalho em outra região, né? E perto dessa... Já que você citou esse trabalho, né, que vocês acharam essa riqueza aí expressiva, né, maravilhosa, de mais de 600 espécies numa localidade, eu queria saber, assim, 2 coisas pra gente poder dar o viés aqui, que eu acho que é bem importante, assim, em relação a esse tema que a gente tá propondo, que é sobre a profissão, né? Qual que é a importância de se desenvolver um trabalho de qualidade? Porque esse trabalho, por exemplo, que você citou, se não fosse de qualidade, talvez não teria registrado tantas espécies, não teriam tantos registros importantes, né? E também em relação a uma visão futura da profissão enquanto ornitólogo, porque, pelo que você passou aí pra gente, quanto mais você estuda, mais você descobre e mais coisas interessantes caminham junto com você. Então, eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Tá, primeiro com relação a essa parte da qualidade. Eu acho assim, a qualidade de um ornitólogo, assim, ela influi diretamente na capacidade de você não só registrar mais espécies, né, igual o exemplo que você deu, mas também de você entender qual a importância daquela espécie para aquela região. Igual a gente falou, o papel biológico das aves, ele é muito importante para o todo, como dispersor de semente, como polinizadores, controle de pragas. Então você ter a real noção, né, de como que aquelas espécies estão vivendo naquele local, naquele ambiente, te dá uma visão muito interessante do que pode piorar ou melhorar. Você consegue avaliar a qualidade de determinado local através da comunidade de aves que você registra. Então, se você fizer um trabalho mal feito, se você chegar com um profissional que não é muito bom na sua área, você vai ter resultados e tirar conclusões diferentes com relação ao que realmente deveria ser. Imagina você estar diante da seguinte situação. Você tem 2 áreas, 2 matas isoladas uma da outra. Uma vai ser destruída. Vão construir um condomínio naquele local. E a outra vai ser preservada. Você precisa decidir qual das 2 é melhor para você fazer isso. Se você fizer um trabalho com não muita qualidade, a chance de você achar que aquelas 2 matas são parecidas é muito grande. Você vai registrar só aquelas espécies que você já conhece, por exemplo. Você vai chegar ali, eu conheço umas 20 e poucas espécies, as 20 tem lá, tanto faz, pode detonar essa aqui e essa sobrar. Se você fizer um trabalho de qualidade, se você for mais a fundo, se você pesquisar direitinho, você vai ver que, mesmo elas sendo próximas, até o formato daquela área pode influenciar no que você encontra lá dentro. E às vezes uma lá tem passa um córrego que a outra não.
e por isso tem umas espécies diferentes lá. Então, um profissional de qualidade, ele vai conseguir ter uma capacidade muito maior de definir e escolher, já que uma tem que ser destruída, que destrua essa, porque nessa daqui eu tenho uma diversidade muito melhor, eu vou encontrar espécies que sofrem risco, ou até que as espécies dessa área aqui, elas têm uma capacidade de voo muito melhor do que na outra, então se detonar elas vão para outra. Elas vão conseguir ir para outro lugar. Tipo, né? Assim, o nível de detalhe que tem que saber que tipo, só um profissional com muita qualidade consegue ter essas sacadas que na hora da tomada de decisão não tem jeito. Se você tomar uma decisão errada, a responsabilidade é toda sua. Você vai estar sendo responsável pela perda daquelas espécies, daqueles indivíduos ou não. Então, assim, tem que ter profissionais cada vez de maior qualidade. Não pode ser leviana, né? Não pode. Em quase todo, a gente sempre repete, mas é bom repetir, né? Enquanto a gente está fazendo essa série de profissões, até para as pessoas entenderem a importância real de fazer um trabalho de qualidade, de fazer principalmente na área de consultoria, que a gente tem que tentar manter sempre esse equilíbrio, né? Como a Ju sempre fala. Não fazendo esse trabalho de qualidade, você está negligenciando um processo ali que pode, igual você falou, acarretar em várias consequências. Né? Agora, com relação ao futuro da profissão, eu imagino sempre assim, um futuro a curto prazo e um futuro a longo prazo. O futuro a curto prazo é um cenário um pouco difícil, principalmente pela política, né, que a gente tem debatido bastante agora com o novo presidente, que o meio ambiente está mais uma vez sendo deixado em segundo plano. Então, para todas as áreas da biologia, o mercado tende a diminuir um pouco. A gente não sabe se isso vai perdurar por muito tempo ou não, porque eu acredito que não até, porque quanto mais for negligenciado, mais urgente vai se tornar e aí a demanda vai voltar. Isso é verdade. Mas, a princípio, tende a diminuir um pouco as oportunidades de trabalho, porque a política nova de governo é tentar acelerar esse processo cada vez mais, né, atropelar as coisas. Mas para a ornitologia como um todo, a longo prazo, também como outras profissões, a máquina tende a substituir o ser humano. Então nós temos diversos equipamentos sendo desenvolvidos, principalmente gravadores digitais, que fazem o serviço de identificação das espécies de aves. Então, por exemplo, você instala um gravador num fragmento, numa mata, e ele, além de capturar o som 24 horas, coisa que o ser humano não consegue fazer, ele vai estar lá dia e noite gravando, ele vai identificar sozinho, através do sonograma, né, da frequência de cada canto. Você vai primeiro alimentar ele, falar quem quer quem, depois você coloca ele gravando lá, ele vai identificar, vai imprimir para você, se quiser, a lista pronta das espécies que tem no local. Isso não vai eliminar o trabalho do ornitólogo de forma alguma, né? Vai tirar essa parte, a necessidade de ir para campo, mas depois, para você analisar e trabalhar esses dados, vai continuar dependendo do ornitólogo para fazer a parte principal, que é o relatório, a tomada de decisão a partir daquilo, de quais espécies que tem, o que deve ser feito, como deve ser feito, para onde vai e para onde viemos. Agora, a boa parte do campo tende a ser substituído pelo computador. Isso, de certa forma, é positivo, porque acho que a qualidade aumenta. A chance, ainda mais assim, né, que a gente sabe que a presença de uma pessoa naquele ambiente já muda um pouco a dinâmica daquelas espécies enquanto você está ali, né? Exato. Inibe, né? Inibe essas espécies de estarem, às vezes, tão próximas ou cantando da forma com que cantariam, ou então algumas espécies até voam para um pouco mais longe. Então, a presença desses equipamentos, né, desses produtos mais sofisticados no campo, vai favorecer essa captação de dados do campo, né? Porque você não vai ter essa influência. Você vai ter só um equipamento instalado ali que vai captar uma dinâmica do natural, assim, sem vai a ter presença... o mais natural possível, né? Fora que você diminui o viés, que é a diferença de pesquisador. Normalmente, trabalhos a longo prazo, você altera a equipe muitas vezes. Então, o que eu tenho de conhecimento é diferente do que outra pessoa tem de conhecimento. E essas diferenças, às vezes você pega um monitoramento igual este de 5 anos, onde foram, ao todo, 8 ornitólogos foram a campo. Cada um pode deixar passar uma espécie ou outra. O gravador elimina esse tipo de viés. Você vai estar, ele ali que vai estar sempre identificando as espécies. Agora, é lógico que a gente está esquecendo que tem os 20% de espécies que você registra só visualmente, que não cantam, né? A gente tem, por exemplo, ninguém registra urubu por vocalização. O urubu só visual. Nossa, urubu, gente, quando eu pulei de paraquedas, a primeira coisa que eu falei, sabe o que foi? Na hora que o paraquedas abriu, eu falei, gente, ser urubu deve ser bom demais.
Achei que você ficou com medo dele ir lá no paraquedas. Não! Falei, meu Deus, acho que se eu morrer, se eu encarnar numa próxima geração, eu vou querer ser um urubu pra poder ficar planando. Não tem tanto pássaro que fica planando, você quer ser um urubu? Tadinho, a gente tem preconceito contra os carniceiros, né? Eles são super importantes. Mas a única coisa que eu lembrei foi do urubu. Então vai sempre que ter esse esforço, né, de ver essas espécies que são registradas visualmente, que precisam ser, mas é um esforço reduzido, uma economia talvez para os empreendedores, para as empresas, e menos dias a campo só para ver essas espécies e depois deixar o gravador trabalhando. E sempre combinar, né? Porque assim, a tecnologia ela não vai substituir 100% Nunca, a necessidade, não tem jeito. né, do humano ali naquele local. Mas eu acho que ela vai chegar para poder aprimorar a qualidade do trabalho. E menos dias que você tem quase mortes que dão certo, né? Tem isso também, né? Tipo assim, não queria deixar uma imagem preocupante, assim, depois que eu contei. Eu até segurei algumas coisas. Na verdade, assim, são as né? aventuras, né? São aventuras e são... É brincadeira, né, gente? A gente tá contando os casos aqui pra poder ver que acontece algumas coisas, mas não é assim também. Não, mas isso faz parte do encanto do campo. Se Porque esse minha avó campo... ouve isso, tadinho, não. né? Se campo fosse todo dia a mesma coisa, você ficava atrás do computador o dia inteiro, né? Exatamente. Muito do encanto do biólogo é você ter essas experiências. Eu lembro a primeira vez que eu fui pra cá, meu pai falava assim, Juliana, cuidado com cobra, hein? Eu falava... Ué, mas eu vou lá pra ver, eu vou lá pra poder procurar elas. Mas é bem isso mesmo, a gente tem as aventuras, mas com responsabilidade, né? Tem que ter muita responsabilidade justamente pra você não colocar sua vida em risco. É a diferença que a gente estava falando dos observadores de aves pro profissional ornitólogo, né? Você tem que ser profissional em tudo, inclusive nisso, de respeitar as normas de segurança da empresa, né? Você não ir a mais só porque você gosta, você acha bonito, você quer fazer uma coisa que vai te deixar numa situação de risco. Então, profissionalismo é acima de tudo. Exatamente. Bom, queria agradecer bastante ao Paquito, Rodrigo Pessoa. Obrigado pela excelente conversa. A gente teve... Acho que a gente aprendeu... Eu aprendi muito aqui, né? Vocês aprendem menos do que eu, mas eu sempre aprendo muito mais. A gente sempre aprende mais, cada vez mais. Foi maravilhoso, viu, Paquito? Muito obrigada. Obrigado, gente. E volte sempre, né? Sempre que tiver oportunidade, apareça. O microfone do Bionote está sempre aberto para você. Obrigado, faço questão de vir participar aí quando puder. Isso, a porta está sempre aberta, assunto não vai faltar. Com certeza. Né? A gente pode destrinchar tanta coisa aí dentro da parte de ornito, né? Pra poder fazer vários episódios com diferentes temas e sempre trazendo coisa nova, então a porta tá sempre aberta. Legal, obrigado. Vai ser bom, vou fazer só um de história, só de história. Causos. Só de história de campo. A gente pode juntar Causos. um episódio, juntar todo mundo que a gente entrevistou e só pra poder contar os casos de campo. Não vai ter episódio. Vai ficar todo mundo. Vai ficar 40 horas, todo mundo. Cecília, obrigado também. Seja bem-vinda ao Bionote. Foi ótimo ter você aqui. Agora, mais vezes, né? Eu que agradeço, gente. Adorei meu primeiro Bionote. Que bom. Ju, obrigado também. Foi um prazer, como sempre. Eu que agradeço. Eu amo fazer isso aqui, gente. Vamos continuar aí por mais uns 10 anos, né? Depois de 10 anos, a gente pode pensar em passar o bastão para a próxima geração. E eu agradeço você também, ouvinte, que ouviu até esse minuto. Esse episódio ficou um pouquinho grande, mas valeu cada minuto ouvido. E lembrando você que todos os materiais que o Paquito comentou aqui, você acha lá na lognature.com.br. Tem binóculo, tem anilha, lanterna de cabeça, perneira. Você tem todo tipo de equipamento que você precisa para utilizar durante o campo, nas pesquisas também dentro do laboratório. Entra lá, lognature.com.br. E também acompanha também a Log lá nas redes sociais. No Instagram é Lognature, no Facebook é Log Materiais e também no LinkedIn, que é Lognature. Eu conto com vocês no próximo mês, na última quinta-feira do mês, ok? Até lá, um abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.